Olá, como vai? Tudo bem? Olha, estamos aqui estudando o livro de Daniel. Que livro fantástico! O livro de Daniel nós começamos já a estudar no passado, já temos 2 vídeos aqui no canal. E se você não assistiu, volte lá e assista. Nós já falamos que este livro trata do grande conflito entre Deus e Satanás, entre as forças do bem e as forças do mal. E nos últimos dias, essa luta vai acontecer novamente. Não é? E a gente tem que estar preparado. Existe uma bênção por trás daqueles que leem e estudam o livro de Daniel, o livro do Apocalipse. E eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo, desse o seu like aí, compartilhasse com outras pessoas, acionasse esse sininho que aparece aí no YouTube, porque assim esse vídeo se torna relevante. Nós temos aí cerca de 15 mil pessoas inscritas no canal, mas a ideia é que tivesse mais de 100 mil, né? E se você vai divulgando e mais pessoas vão assistindo, a mensagem da breve volta de Jesus vai se espalhando. Veja mesmo se você já também está inscrito aí no canal, né? E acione o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Claro que eu não posso gravar tantos vídeos assim, mas quando você vai indicando para outras pessoas, as pessoas vão assistindo os outros vídeos que tem lá, que são vários, que tratam de profecias sobre o tempo que estamos vivendo, né? Chegou a hora. É a hora de compartilhar, é a hora de falar, é a hora de o atalaia dar o sonido certo na trombeta. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo de Daniel capítulo 1, nós vamos orar, tá bem? Querido Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Estamos iniciando esse estudo de Daniel e pedimos a sabedoria e o entendimento que somente o Senhor pode nos dar. Abençoe a cada pessoa que está assistindo este programa nesse momento. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do livro. Nós tivemos na semana passada uma visão geral do livro, né? Agora não, agora é capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá bem? E o objetivo de hoje é estudarmos o livro de Daniel, capítulo 1, tá? Então tome sua Bíblia, se for necessário faça anotações, se tiver perguntas, coloque suas perguntas aqui nos comentários e eu vou tentar respondê-las, tá? Sempre comente alguma coisa, eu gosto de saber de onde a pessoa está assistindo, o que ela está achando, se gosta, se não gosta. Isso também ajuda na divulgação do vídeo, tá bom? Bom, o título que eu dei para hoje é O Dia que Babilônia Venceu. Será que venceu mesmo? Pelo menos parecia, né? Nós podemos dizer que o tema aqui do livro de Daniel é esse grande conflito entre Babilônia e Jerusalém. O grande conflito entre o culto pagão e o culto verdadeiro, o culto do povo de Deus. Nós temos então esse conflito entre duas cidades. A cidade de Deus e a cidade do inimigo de Deus, do adversário, de Satanás, do dragão, como diz o Apocalipse. No fundo, é uma guerra entre Jesus e Satanás. Essa guerra iniciou no céu, como vimos na semana passada. Como descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, houve batalha no céu e veio para a terra. E ela vem aqui nessa terra tomando cada vez proporções maiores. Jesus venceu na cruz e agora finalmente ele vem resgatar o seu povo dentro em breve, né? Na verdade, o livro de Daniel é uma miniatura do que vai acontecer e do que está acontecendo nos nossos dias, nos últimos dias. Por isso que é tão importante estudar o livro de Daniel. Daniel é um livro religioso, ele está focado nesse conflito milenar entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro, entre a fake news e a notícia verdadeira que vem do Senhor, que vem da palavra de Deus.
Quando iniciamos nosso estudo e vamos falando sobre esse assunto, e ao lermos o livro de Daniel, vai parecer assim que Deus, o Deus de Judá, foi vencido pelos deuses da Babilônia. Mas não é verdade. Quando você vai seguindo o estudo da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a derrota de Jerusalém foi um ato de Deus. Deus estava no controle. Nabucodonosor foi usado para corrigir o povo de Israel e também para levar a mensagem para aquele povo babilônico. Nos últimos dias também vai parecer que Satanás está vencendo. Olha para o seu lado. As pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, é assim mesmo? Se Deus é um tão bom, por que está acontecendo tanta coisa ruim? Tanta gente ruim nesse mundo. Pessoas que deveriam ser boas e agir com justiça são injustas, né? Mas o livro de Daniel, a Bíblia Sagrada, nos mostra, através da profecia bíblica, quem vai vencer no final. Daniel mostra o futuro, mostra o momento em que Deus vai instaurar o seu reino eterno aqui no nosso planeta. E esse momento está se aproximando, está chegando o dia, chegou a hora. Por isso que é o nome do canal. Chegou a hora, chegou o momento, né? É o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, é o nosso Deus que governa este planeta. Ele é o soberano. Eu sei que Satanás procura ser o príncipe deste mundo, mas ele já está derrotado e chegará o momento que ele será destruído. Bom, o livro de Daniel começa com esse enfrentamento militar entre Babilônia e Jerusalém. Vamos começar a ler então o livro de Daniel no capítulo 1, verso 1. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então nós temos aqui dois reis. O rei da cidade de Deus, chamado Jeoiaquim, rei de Judá, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Dois reis, né? São os personagens dessa guerra. O Jeoiaquim, rei de Judá, o rei de Jerusalém, representante de Jesus, representante de Jeová, contra Nabucodonosor, general da Babilônia. Nesse momento, em breve ele se tornaria rei, mas era o representante do inimigo de Deus, do próprio Satanás naquele momento. Nós vamos encontrar a Babilônia como o símbolo do mal, o símbolo da rebeldia contra Deus, desde os tempos lá depois do dilúvio. Lembram-se? Quando uma cidade foi fundada por Nimrod, a Bíblia menciona ele e diz que ele construiu a Torre de Babel, um desafio a Deus. Deus disse que não haveria mais dilúvio, né? E construiu aquela Torre de Babel. Ainda hoje, se diz que essa marca no solo, que você pode ver inclusive no Google, ali nas ruínas de Babilônia, marca o lugar onde ficava a antiga Torre de Babel. É chamado de Zigurate de Etemenanque. Casa da fundação do céu e da terra é o significado. Então essa pequena marca aí no chão ainda está ali presente, mostrando o local da confusão, assinalando a Babilônia, né? Babel significa confusão. O Apocalipse, no fim da palavra de Deus, também usa, lá o último livro, Babilônia como símbolo de confusão religiosa. É essa confusão que existe nos dias de hoje. Milhares de religiões. Cada um fala uma coisa, mas a Bíblia fala uma coisa só, né? E essa confusão tem um capitão que quer unir as igrejas, que é pró-ecumenismo, né? Que é o papado. Hoje eles tentam unir a igreja em propósitos comuns, não é? Mas sabe, a Bíblia diz que em breve essa confusão terá fim. Vai ficar apenas o remanescente de Deus. Vamos analisar um pouco sobre Babilônia,
O significado da cidade, ou desse nome, Babilônia, é porta dos deuses. Veja só que interessante. Então nós temos Jerusalém, com seus portões, que levavam ao templo de Jerusalém. E temos Babilônia, que é a porta dos deuses. Foi fundada por Nimrod, conhecido como Akkad, terra dos caldeus, também é chamada de Sinar, que também é sinônimo de oposição a Deus. Lá pelos idos de 1800 a.C., era liderada por um homem chamado Hammurabi. Entre 626 e 612 a.C., foi liderada por Nabopolassar, o pai do Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor que aparece aqui no livro de Daniel. E o seu templo principal, o templo principal de Babilônia, era Esagila, dedicado a Marduk. Babilônia, desde Babel, está sempre posicionada como inimiga perpétua de Deus. E no Apocalipse vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ver que os acontecimentos em Daniel são sempre prefigurados. É o tema do conflito entre Babilônia e o povo de Deus, entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro, a sabedoria divina e a sabedoria do mundo. Por isso que é importante estudar o livro de Daniel. Estamos vivendo aí no fim dos tempos, quando a Babilônia simbólica do Apocalipse está em ação. O conflito ainda não terminou. Estamos chegando no final. Vai terminar em breve. E assim como Daniel, nós temos que sair vitoriosos. E vamos sair com a ajuda de Deus. Diga amém. Diga amém. É verdade, tem que dizer amém mesmo, para a gente ser vitorioso. Vamos ver quem era o rei naquela época. Era Jeoiaquim. Ele foi o rei que reinou sobre Judá do ano 634 até o ano 598 a.C. Foi o 18º rei de Judá. Não era um rei muito bom não, sabe? Ele era o segundo filho de Josias, que reinou do ano 649 a 609 a.C. O Josias se meteu lá numa batalha com o faraó. O faraó está indo para guerrear contra a Babilônia. E Josias chega e quer guerrear com o faraó. O faraó falou: Josias, fica quietinho no seu canto aí. Mas ele não fica. E se mete na batalha com o faraó Neco do Egito. O que acontece? Josias morre. E aí então o Egito venceu. Passa a dominar agora Jerusalém. E ele depôs o rei que tinha ficado no lugar de Josias, que era Jeoacás, o filho dele. Na verdade, o rei ficou só 3 meses e 10 dias. E aí ele falou: Jeoacás, você vai lá para o Egito, porque lá eu te seguro. E pôs agora o irmão dele, que se chamava Jeoiaquim. Na verdade, não era bem esse nome foi ele que deu para ele. O nome de Jeoiaquim era mais fácil de falar, era Eliaquim. Mas ele mudou para Jeoiaquim. Essa história está lá no capítulo 23 do livro de Reis. E agora, Jeoiaquim, Jerusalém, tinha que pagar os tributos, né, os impostos para o Egito, para ficar tranquilo. Especialmente porque o irmão dele estava lá, né? Morreu depois, né? Note a sequência de eventos e datas que aconteceram nesse período. Eu vou listar para você. 609 a.C., o Josias morre numa guerra com o faraó Neco. E aí o filho dele entra, o Jeoacás, fica lá uns 3 meses. O faraó vence Jerusalém, leva o Jeoacás e coloca o irmão dele no lugar, que é o Jeoaquim. E o Jeoaquim então começa a reinar no ano 609. Durante esse período, Jeremias estava ativo. E Jeremias tenta avisar Jeoiaquim para ele agir de forma diferente, para ele se entregar a Nabucodonosor. Mas ele não faz isso. Na verdade, a carta que Jeremias escreveu, ele jogou no fogo. Ele queimou, como muita gente faz com a Bíblia Sagrada hoje em dia. Despreza as palavras do profeta.
crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje é o tempo de estudar Daniel, o tempo de estudar Apocalipse, as profecias estão se cumprindo no nosso tempo. Não é para jogar no lixo, não é para jogar no fogo, como muitas pessoas fazem, né? E aí, Nabucodonosor, que era general lá da Babilônia, filho do rei, ele tem essa guerra com o Egito, vence o Egito na batalha de Carquemes, e agora Jerusalém vai enfrentar uma nova derrota para Nabucodonosor, general babilônico, filho do rei Nabopolassar. Pouco tempo depois ele seria rei. Na verdade, logo depois ali da batalha, ele ficou sabendo que o pai dele tinha morrido e ele correu para a Babilônia para que o seu trono não fosse tomado por outra pessoa, né? Então nós temos aí esses dois reis. Jeoiaquim significa Jeová se levanta. E Nabucodonosor significa que possa o Deus Nabu proteger seu filho. Então veja, dois reis religiosos. Religião e política misturado, né? Tudo junto. A Bíblia diz que Joaquim foi um rei mau perante o Senhor. Mas ele não caiu porque era mau, não. Foi porque Deus permitiu que os eventos fossem dirigidos dessa forma. Vejam aqui novamente essa imagem do grande conflito por trás de tudo. Então nós temos aqui Jeová Deus contra o Deus Nabu. É Joaquim contra Nabucodonosor, mas é Jeová Deus, o Deus Jeová, contra o Deus Nabu. E agora estamos aqui no ano 605, os caldeus, os babilônicos, sitiam a cidade de Jerusalém, que era a capital ali de Judá, e levam algum dos seus príncipes. Deus enviou o profeta Jeremias, mas ele recusava a ouvir. E agora, o que teve que acontecer? A profecia de Isaías se cumpre. Ellen White, falando sobre esse episódio no livro Profetas e Reis, eu recomendo esse livro. Ela diz assim: quando o homem peca contra um Deus santo e misericordioso, não pode seguir mais nobre caminho que arrepender-se sinceramente e confessar seus erros com lágrimas e amargura de alma. Isso Deus requer dele. Ele não aceita nada menos que um coração quebrantado e um espírito contrito. Mas o rei Jeoaquim e seus cortesões, em sua arrogância e orgulho, recusaram o convite de Deus. Eles não iriam aceitar a advertência e arrepender-se. A graciosa oportunidade que lhes foi ofertada quando o rolo sagrado foi lançado ao fogo foi a última. Deus havia declarado que se então recusassem ouvir-lhe a voz, ele lhes daria terrível retribuição. Eles se recusaram a ouvi-lo, e ele pronunciou seu juízo final sobre Judá, e ele visitaria com ira especial o homem que orgulhosamente havia se levantado contra o Todo-Poderoso. Vocês vão perceber que o personagem principal do livro Daniel, não é Nabucodonosor. Na verdade é o próprio Deus. Deus agindo, ele é o soberano do universo, é o soberano dessa terra. Como ele mantém os governos, como ele mantém esse planeta, né? Ele é o herói do livro. Vamos ver o verso 2. O verso 2 diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então agora Nabucodonosor vem e leva inclusive algumas coisas do templo. Algumas coisas do templo. Estava no templo de Deus e vai para o templo do Deus dele. O Deus dele. Que coisa triste, né? Mas quem foi que entregou Jeoiaquim, rei de Judá, e os tesouros da casa de Deus nas mãos de Nabucodonosor? O próprio Deus.
Ele estava no controle de tudo. Nabucodonosor pensava que tinha vencido. Nabu, ou Lúcifer, pensava que tinha vencido. Até mesmo os judeus pensavam que tinham sido derrotados e que não tinham mais defesa, mas Deus estava no controle do conflito. Hoje pode parecer que Satanás está vencendo, mas não está. Deus está no controle. Ele tenta impedir a profecia de uma forma ou de outra, né? E agora Nabucodonosor escolhe cerca de 50 pessoas da casa real, pessoas nobres, pessoas inteligentes, e leva essas pessoas como prisioneiras. E entre esses está Daniel e seus companheiros, que são aqueles que aparecem por nome aqui no livro de Daniel, né? Daniel provavelmente era descendente do rei Zedequias, o último rei de Judá. Ali estava se cumprindo a profecia de Isaías, no capítulo 39, versos 6 e verso 7, onde diz assim: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até de teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. E é muito provável que Daniel e seus companheiros passaram mesmo por essa situação, foram castrados. A gente não vê falar dos filhos de Daniel, da família de Daniel, né? Se tornaram eunucos a serviço do rei da Babilônia. Isso era comum nas cortes do antigo Oriente Médio. E Daniel agora começa a fazer essa caminhada longa, de mais de 1000 quilômetros. Vai para o norte, passando ali, quem sabe, próximo ao Líbano. Esse é um mapa que mostra o provável caminho tomado por Daniel, né? Jerusalém, vai subindo, passa ali entre Tiro e Damasco, chega em Ribla, vai lá em Alepo, e aí vai descendo o rio Eufrates, até chegar na cidade de Babilônia, que estava às margens do rio. O livro Profetas e Reis também diz o seguinte: entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia, no início dos 70 anos de cativeiro, havia cristãos patriotas, homens que eram tão fiéis ao princípio como o aço, e que se não deixariam corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Na terra do seu cativeiro, esses homens deviam levar avante o propósito de Deus de dar às nações pagãs as bênçãos que vêm pelo conhecimento de Jeová. Havia um propósito para essas pessoas irem para a Babilônia, levar o conhecimento de Jeová até lá. Então, em Daniel capítulo 1, isso acontece no ano 605 a.C., Daniel era um jovenzinho ali na idade de em torno de 18 anos. Nós vamos colocando numa linha do tempo as profecias de Daniel, a história de Daniel, para que você consiga se localizar no tempo. E quando colocarmos as profecias, você também vai perceber em que tempo estamos vivendo. 2024 em relação a Daniel, obviamente, mas em relação à volta de Jesus, que é o que nos interessa nos dias de hoje, né? Ellen White ainda diz que essas pessoas deviam ser seus representantes. Jamais deviam comprometer-se com idólatras. Sua fé e seu nome como adoradores do Deus vivo deveriam ser levados como alta honra. E isto eles fizeram. Na prosperidade e na adversidade, honraram a Deus. E Deus honrou a eles. Deus tinha um propósito para Daniel e seus companheiros. E muito provavelmente Deus tem um propósito para você, tem um propósito para mim nesses dias finais. O dia que antecede a segunda vinda de Jesus. Vamos ler então Daniel capítulo 1, verso 3 e verso 4. Diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvessem defeito algum,
de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Veja que interessante, logo ao chegar em Babilônia, esses judeus, eles foram matriculados na Universidade Babilônica. Né? As melhores escolas de Babilônia receberam esses judeus. Eles iriam estudar a escritura, a literatura babilônica. Teriam que aprender pelo menos 3 idiomas. O sumério, que era a língua sagrada tradicional, escrita com aqueles sinaizinhos cuneiformes, né? Que parecem uns risquinhos assim. O babilônico, ou acádio, que era o dialeto nacional de origem semítica, também escrito com esses sinaizinhos no barro, né? E, finalmente, o aramaico, que era o idioma internacional do comércio, era o inglês da época, né? E da diplomacia. E a escrita já parece um pouco com o hebraico, é um pouco diferente. Provavelmente também tiveram que estudar outras matérias, e algumas até poderiam entrar em confrontação com a sua fé. Astrologia, adivinhação, magia, essas coisas que não tem nada a ver com Deus, mas também tinha coisa importante, matemática, né? Astronomia. Na verdade, eles misturavam muito as coisas, mas Daniel estava ali, né, para estudar. Mas não era fácil, não. Ele tinha que evitar as coisas do mal, né? Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, falando sobre Daniel, ela diz assim: Daniel foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar os jovens de hoje. Contudo, manteve-se leal para com a instrução religiosa recebida na infância. A oração era para ele uma necessidade. Fazia de Deus a sua força, e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos de sua vida. Lembram-se da oração de Daniel? Na verdade, o livro de Daniel traz 7 orações de Daniel, mas ele orava continuamente. Daniel capítulo 6, verso 10 diz que Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Existe um teólogo, escritor, adventista do 7º dia, o doutor O'Shea. Ele escreveu o livro Daniel, a Reader's Guide, um guia do leitor. Né? Ele diz assim: Daniel, nos tempos bons e maus, foi um modelo de fidelidade e perseverança. Ele também foi um modelo na sua vida devocional. Como várias profecias de Daniel tratam do tempo do fim, tempo em que estamos vivendo agora, o exemplo de Daniel é uma lembrança de que nós deveríamos também viver para Deus, independente das circunstâncias em que nos encontramos, boas ou más. Impressionante, né? Daniel tem muita coisa para a gente hoje, é um exemplo para nós hoje. Não é? Na verdade, foi para toda a história depois dele, mas especialmente para os dias finais em que vivemos. Vamos continuar. Versos 6 e verso 7 de Daniel, capítulo 1, diz assim: E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Cada nome tinha um significado, sabe? O nome, quando era colocado numa criança, era colocado para ensinar alguma coisa. Era também o desejo do que aquela criança se tornaria. Então Daniel significa Deus é meu juiz. Aí ele chega em Babilônia, mudam para Beltesazar. Bel proteja a sua vida. Um Deus de letra minúscula vai proteger a vida dele.
Ananias significa Javé é misericordioso. Aí colocam Sadraque, comandado por Acu, outro deus minúsculo, deus pagão. Misael, quem pertence a Deus? Né? E aí põe Mesaque, quem é como Acu? Outro deus pagão. Azarias significa Javé ajuda. Aí recebe o nome de Abednego, servo de Nebo, servo de Nabu. Então, quando eles mudam assim a identidade deles, dão para eles uma identidade babilônica e mudam aí os nomes, eles não estavam só tentando mudar a religião deles assim imediatamente, mas era pouco a pouco trazê-los para a idolatria. As coisas acontecem assim, muito lentamente. Os nomes deles estavam ligados ao Deus de Israel, El, Javé, e passa agora a ser ligado aos deuses babilônicos, Bel, Nabu, Acu. E falando sobre essa mudança de nomes, Ellen White escreveu em 1907: antigamente o nome de uma criança simbolizava seu caráter, e os nomes dados às crianças eram características do que se esperava que elas se tornassem. Eles eram jovens e se esperava que essa mudança nos nomes pudesse impressionar suas mentes. Em pouco tempo se esperava eles esqueceriam sua antiga religião e se tornariam em caráter e propósito como os caldeus gostariam que fosse. Era uma estratégia. Sabe, nos dias finais, Satanás também vai oferecer uma nova identidade para as pessoas. Apocalipse chama de a marca da besta. Mas os fiéis, o remanescente de Deus, também poderão receber uma identidade divina, que é chamada de selo de Deus. E aí? O que você vai escolher? Vai receber a marca da besta ou o selo de Deus? O nome babilônico ou o nome de Jeová? E aí chega a hora de um teste divino. Vamos ler aqui o verso 5 e depois o verso 8 até o 16. No verso 5 diz assim: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Parecia muito bom, não é mesmo? Já pensou? A comida do palácio devia ser a melhor comida de Babilônia, não é? Não devia ter outro lugar melhor. Eles deveriam se sentir privilegiados em ter aquela comida para se comer. Era a comida que o rei comia. Mas havia um problema. Aquela comida era considerada imunda. As carnes não haviam sido preparadas de acordo com a orientação divina, de acordo com as orientações da Bíblia Sagrada. Não só a preparação, ali havia carnes que os judeus não comiam. E ainda mais, com certeza aquela comida havia sido oferecida aos ídolos. Havia sido pedido a bênção dos deuses deles sobre aquela comida. Normalmente, a comida ou alimentação na Babilônia começava com um ato de adoração pagã. E ao comer aquela comida, eles certamente pensavam que eles estariam endossando, aprovando essa adoração pagã. Eles queriam uma comida abençoada por Deus. Eles não queriam uma comida abençoada por Satanás, pelo demônio. E aí então eles fazem um pedido, que está no verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui diz que Daniel, e claro, seus companheiros, haviam feito um propósito com Deus, eles não queriam se contaminar. E agora vem um ato muito corajoso. Eles pedem uma alimentação diferente,
uma alimentação de acordo com a prescrição da Bíblia Sagrada. Eles haviam determinado a não fazer nada que fosse prejudicial ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual. Esse é um propósito que nós também deveríamos fazer, né? E agora? O chefe dos eunucos tinha medo de desobedecer o rei. Afinal de contas, a saúde daqueles jovens era a sua responsabilidade. E aí, diz assim, o verso 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei? Daniel faz então uma demonstração de fé. Fé nas promessas divinas. Fé na palavra de Deus. Se Deus disse que essa comida boa vai me dar saúde, eu confio. E aí a gente vê a proposta que ele fez aqui em Daniel capítulo 1, verso 11 a 13. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Que tipo de comida é essa que Daniel está pedindo? A palavra que aparece aqui em Daniel, capítulo 1, é zeroim, que é traduzida por legumes, por vegetais. Mas isso se refere a alimentos que provêm de plantas, que foram semeados. Então, muito provavelmente incluía também os grãos, castanhas, até mesmo o pão, desde que não tivesse sido oferecido aos ídolos, né? E água, o líquido maravilhoso que Deus criou. E aí vem a resposta. Versos 14 a 16. Diz assim: e ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Será que é uma boa dieta você comer legumes? Os estudos atuais mostram que existe menos obesidade entre os vegetarianos e algumas estatísticas ainda mostram que existe menos doença do coração. A incidência de doenças do coração entre os adventistas do sétimo dia, que são ovo-lácteo vegetarianos, é de cerca de 60% menor em relação a demais pessoas. A Revista Brasileira de Epidemiologia apresentou uma estatística feita no Espírito Santo. Isso foi feito entre o ano 2003 e 2009. E o estudo tinha como objetivo avaliar os padrões de mortalidade geral e por doenças cardiovasculares entre os adventistas do sétimo dia e comparar com a população em geral. Vejam quantos adventistas eles investigaram. 14.519, né? Com mais de 30 anos. E os resultados foram que os adventistas apresentaram taxas mais baixas de mortalidade geral, 42,5% menor em relação à população do Espírito Santo. Veja que interessante. E trata ainda algumas coisas mais, mas isso no geral. Os adventistas estão vivendo mais, né? Existe até uma região lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, é uma região de muitos adventistas, é considerada uma blue zone, uma zona azul, onde as pessoas vivem mais. Por que vivem mais?
porque se alimentam de forma diferente da forma prescrita na Bíblia. Ainda vale a pena seguir o exemplo de Daniel, seguir os princípios de saúde que constam na Bíblia Sagrada. Eu aconselho a você a leitura do livro Temperança, do livro Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Você vai ficar impressionado com os conselhos que ela dá ali para uma vida saudável e para viver mais e com saúde. A fé de Daniel foi impressionante, porque em 10 dias, muitas vezes, você não muda, né? Não tem uma transformação. O Comentário Bíblico Adventista, uma coleção de livros que comenta a Bíblia Sagrada, faz o seguinte comentário sobre esse assunto. Esse parece ser um período curto para se produzir alguma mudança visível na aparência e no vigor físico, mas graças a hábitos de estrita temperança, Daniel e seus companheiros já tinham uma aparência saudável resultante dos benefícios de dieta adequada. Sua recuperação dos rigores da longa marcha desde a Judéia foi sem dúvida mais notável do que a de outros cativos que não cultivavam hábitos saudáveis. No caso de Daniel e de seus 3 companheiros, o poder divino se uniu ao esforço humano e o resultado era perceptível. A bênção de Deus acompanhou a nobre resolução dos jovens de não se contaminar com as iguarias do rei. Vamos considerar alguns pontos sobre essa atitude de Daniel com relação a nós e os nossos dias. Primeiro ponto, a experiência e determinação de Daniel com respeito à alimentação não era questão de gosto ou opção dietética. Ele recusou o menu babilônico porque estava vinculado à batalha inicial do ser humano. Adão havia perdido essa batalha, a batalha contra o apetite. O ponto número 2. Satanás tentou nossos primeiros pais no apetite, com o fruto proibido, e eles fracassaram. Babilônia tentou Daniel com uma alimentação proibida e nociva, mas Daniel venceu. Daniel nos mostra a chave da vitória. A chave da vitória reside em comer o que Deus deu como alimentação saudável. E o terceiro ponto, Daniel sabia que o seu corpo pertencia a Deus. Ele estava disposto a glorificar ao seu Deus em seu corpo e espírito, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. E a Bíblia mostra como Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Vamos continuar a nossa leitura de Daniel capítulo 1. Vamos agora para o verso 17 até o verso 20, onde diz assim: Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Deus já havia prometido em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, muitos anos antes, eu honrarei aqueles que me honram. Na verdade, a fonte de sabedoria é Deus, não é? Não veio lá dos estudos de Daniel, daqueles quase 3 anos que eles estiveram estudando. Né? Foi Deus. A Bíblia diz que foi Deus quem deu o conhecimento em tudo, que deu sabedoria, até mesmo entendimento em visões e sonhos. E essa é uma verdade nos dias de hoje também, viu? Deus é a fonte de toda sabedoria e entendimento. E quem fez a avaliação final deles foi o próprio Nabucodonosor, né? Ele fez perguntas e tudo mais, e percebeu que eles eram mais inteligentes do que
todos os magos e astrólogos do reino e decidiu continuar com eles. O comentário bíblico adventista fala a respeito dessa decisão, desse episódio na vida de Daniel e seus companheiros. Diz assim, que eles tomaram firme resolução de serem fiéis a Deus. Tiveram domínio próprio, força de vontade. Segundo ponto, tinham dependência do poder de Deus. Eles eram humildes em saber que precisavam de Deus. Sem Deus, não podiam fazer nada. Terceiro, cultivavam a natureza espiritual e moral e tinham controle do apetite. Eles tinham discernimento entre o certo e o errado e procuraram ficar sempre do lado da verdade. O item 4, mantinham uma vida de constante oração. Eles viviam na cidade do inimigo, rodeado pelos demônios que viviam ali em Babilônia, mas eram protegidos pelos anjos de Deus, a quem oravam constantemente. Hoje é a mesma coisa, vivemos nessa Babilônia. Se você vive numa cidade grande, então, está rodeado de demônios mesmo. Por isso que o conselho da profetisa do Senhor é que nos últimos dias saiam das grandes cidades, vão para cidades menores. E alguns até saiam das cidades menores e vão para o campo. Pelo menos lá você vai estar rodeado pela natureza que está à sua volta, né? E a sua comunhão com Deus vai ser muito melhor, muito mais saudável, muito mais tranquilo. Mas Daniel orava a Deus e Deus estava com ele. Então, se você vive na cidade, Deus está com você também, se você seguir esses passos de Daniel. E o último verso do capítulo 1 diz assim, e Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Vejam nessa linha do tempo, né? Daniel 1, ele chegou lá no ano 605, ele estava com 18 anos e ficou até o ano 537, talvez um pouco mais. Ele já estava ali com cerca de 86 anos ou mais, né? O período que ele ficou, e ele serviu não só naquele império da Babilônia, mas serviu também no próximo império, né? Uma vida ao lado de Deus foi a vida de Daniel. E como é que é a sua vida? Como está a sua vida nesse momento? Se sua vida nesse momento não foi ao lado de Deus, pode começar agora, porque sempre é tempo para recomeçar. Vamos extrair daqui algumas lições do 1º capítulo de Daniel? Vamos ver. A primeira lição que a gente tira é que Deus está no controle. Talvez essa seja a nossa primeira lição, a primeira lição que temos que tirar desse capítulo. Muitas vezes pode parecer ao contrário, mas Deus está no controle. Parecia que o mal tinha vencido, né? Babilônia venceu a guerra, mas Deus estava no controle. O próprio Daniel diz que no fim dos tempos haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, mas Deus vai estar no controle, protegendo o seu povo. A segunda lição do capítulo 1 que podemos tirar é: os testes de caráter são oportunidades para crescer. Veja, no caso dos hebreus, apenas 4 passaram no teste. Lembram? Cerca de 50 pessoas foram lá. A gente conhece o nome de 4, porque foram aqueles que ficaram ao lado de Deus, né? Parece que os demais não ficaram muito firmes ao lado de Deus, não. Não é fácil ficar do lado da minoria. É muito difícil. Eu imagino quanta zombaria, quantas gozações, quantas narrativas foram feitas para Daniel e seus companheiros, e quantas são feitas para você, quando você tenta ficar do lado de Deus, do lado do certo, contra o errado, né? Muitas vezes vemos as tentações, as dificuldades como um pesadelo, mas Deus usa isso para o nosso crescimento e para a formação do nosso caráter. A terceira lição que podemos tirar do capítulo 1 é que os cristãos precisam ficar firmes pelo que acreditam. A gente vive hoje num mundo
complicado, um mundo estranho, um mundo hostil aos filhos de Deus. Porque o mundo está dominado pelo demônio. Então, os valores judaicos cristãos, os valores da Bíblia, são contrários aos valores do mundo atual, do mundo pós-moderno. E muitos desses valores babilônicos estão entrando dentro da igreja. Estão entrando dentro de casa, na casa dos filhos de Deus. A comida de Babilônia não pode estar na sua casa se você pretende estar no céu. A música de Babilônia não pode estar na sua casa se você pretende estar no céu. Muito menos dentro da sua igreja, não é? Lá deve ser um local de hinos, de adoração a Deus, mas não música contaminada por Babilônia. Você quer uma atmosfera celestial na sua vida, uma atmosfera celestial na sua igreja. A diversão de Babilônia não pode ser a diversão do Filho de Deus, se você quer viver no céu. Devemos ter uma comida saudável, de acordo com a prescrição da Bíblia Sagrada. Devemos ter música sacra, que nos eleve a Deus, e não aquelas que lembram os ritmos de Babilônia, nem a melodia de Babilônia. Devemos dedicar tempo às coisas de Deus, não às diversões e recreações de Babilônia. Paulo adverte a gente lá em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com o mundo, não vivam conforme o mundo. Não vivam da mesma maneira que os mundanos. Sejam diferentes. Como é que vai ser o teste final? Você vai passar? Se você continuar comendo a comida de Babilônia, ouvindo a música de Babilônia, adorando como Babilônia, assistindo e se divertindo como os babilônicos, eu sinto muito, mas todos estes receberão a marca da besta. Mas os fiéis, aqueles que recusaram a comida de Babilônia, recusaram a música de Babilônia, os divertimentos de Babilônia, procuraram seguir as prescrições da Bíblia Sagrada e o modelo que é Jesus Cristo, eles vão receber o selo de Deus. O Apocalipse diz que esse remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus. A fé de Jesus. Esse é um momento de decisão, sabe? Nós não temos muito tempo mais. Nós vamos estudar aqui as profecias de Daniel, já vamos começar no capítulo 2, no nosso próximo vídeo, e você vai ver que estamos vivendo no tempo do fim, nos últimos dias. Esse é o momento de imitarmos a vida de Daniel. O Dr. Siegfried Julius Schwantes, um outro teólogo adventista, ele escreveu um livro chamado Daniel, o Profeta do Juízo. E ele dizia o seguinte nesse livro: os acontecimentos descritos no primeiro capítulo do livro, e no livro todo, é todo prefigurado. Esse é o tema do conflito entre Babilônia e o povo de Deus, entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a sabedoria divina e a sabedoria deste mundo. À medida que o conflito entre a religião falsa e a verdadeira assume dimensões mais ameaçadoras, maior será o triunfo daqueles que escolheram ficar leais ao lado de Deus. Passarão por um tempo de provas e perseguição, mas sua vitória será tanto mais esplêndida. Que Deus nos ajude a ficarmos fiéis, como Daniel. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Daniel, nosso Deus também, nos ajude a sermos como Daniel foi. Nos dê a firmeza de caráter para recusarmos a comida, a música, a diversão, os deuses, as coisas da Babilônia atual. Nos dê sabedoria para ficarmos do lado certo. Nos ajude a cada dia mantermos comunhão contigo pela oração e a meditação na palavra de Deus. Nos dê saúde física,
saúde moral, saúde espiritual. Perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, você não pode perder o nosso próximo estudo, porque nós vamos ver como Daniel mostrou, ou melhor, como Deus mostrou a Daniel o futuro do planeta desde a época dele, passando pelo nosso tempo até a volta de Jesus. Já pensou você ver o futuro 2.600 anos atrás, o que iria acontecer? Nós vamos ver em que ponto estamos vivendo na linha do tempo, nesse tempo profético, na história profética do nosso planeta. Eu agradeço a você que assistiu até agora. Deixe aí o seu like, como eu falei no início. Compartilhe esse vídeo. Ative aí o sininho das notificações, isso é importante também, porque a plataforma com isso acaba indicando o vídeo a outras pessoas. E comente, faça a sua pergunta. Se está sentindo falta de alguma coisa, coloque aí, né? Faça a sua observação. Eu vou tentar respondê-las e lê-las tanto quanto possível. Também diga de onde você está assistindo isso. Eu acho impressionante que alguns são de bastante longe de onde estou e eu fico muito feliz que a mensagem de Deus está chegando lá também. Na próxima semana a gente volta. Vamos continuar o estudo do livro de Daniel e aí vamos passar ao capítulo 2, a primeira profecia que aparece no livro de Daniel. E se você não assistiu os vídeos anteriores, volte lá e assista, porque é muito importante você ter essa visão geral do livro de Daniel que demos no vídeo passado. Tá bem? Que Deus abençoe você. Nos vemos em breve. E assiste os outros vídeos também. Temos vários vídeos sobre profecia aqui no canal Chegou a Hora.